por que se fala tanto sobre chakras, sobre alinhamentos de chakras, por que que eles são tão importantes? Oi, seres maravilhosos, como vocês estão? Espero que bem. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Laroie, ou Lau, ou Laura, como você preferir. E eu sou terapeuta holística, bruxa natural, então neste canal estou trazendo agora os meus conhecimentos sobre espiritualidade e o mundo holístico. Então, seja muito bem-vindo. E se você já me conhece, tá aqui vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, eu estou muito chateada com você, tá? Então, por favor, se inscreva. E hoje eu queria conversar com vocês sobre chakras. Eu confesso que quando eu comecei a minha jornada na espiritualidade, eu não dava tanta importância assim para os chakras e sinceramente não entendia sobre. Nunca me motivei a pesquisar e, enfim, era um assunto que eu sabia que estava ligado à espiritualidade, mas nunca me importei o suficiente para ir buscar sobre. Mais uma coisa curiosa que acontecia é que não importava o que eu fosse estudar, sempre aparecia o bendito dos chakras, em tudo. Se eu ia estudar cristais, aparecia em algum momento falava sobre chakras. Sobre ervas, aparecia os chakras. Sobre mediunidade, aparecia os chakras. Tudo que eu estudava, tudo que eu pesquisava em relação à espiritualidade e até coisas que não estavam ligadas diretamente com espiritualidade, sempre tocava no assunto dos chakras. De alguma forma, os chakras sempre estavam ali, mesmo que fosse rápido, sabe? De uma maneira rápida, mas ele aparecia. Aí eu fiquei encafufada com isso, eu falei, gente, como que é possível? Sempre sempre tocarem nesse assunto. Aí eu comecei, a me aprofundar mais nas terapias holísticas, né, e decidi ir a fundo no assunto, e aí eu entendi, gente, eu entendi o porquê que o chakra estava em tudo. Mas antes da gente continuar o vídeo, vai me seguir no TikTok e no meu Instagram também. E agora eu tô com o meu Instagram de terapias, então lá eu posto bem focado, bem nichado só sobre as terapias. Então, para quem tem interesse em entender mais desse mundo holístico, me segue lá. Os chakras, basicamente, eles são centros de energia, né? Que vão influenciar em todas as áreas da nossa vida. E eles funcionam, assim, de uma forma bem básica, como engrenagens dentro do nosso corpo. Então, se uma dessas engrenagens trava, ela vai influenciar todo o resto. Bom, basicamente, cada chakra ele vai estar ali relacionado com uma parte do nosso corpo físico e também a aspectos mentais, espirituais, emocionais. A gente tem milhares de centros de energia, né? Que são chakras, a gente tem diversos chakras pelo nosso corpo, mas os mais conhecidos são os 7 chakras, né? Que todo mundo em algum momento da vida ouve falar sobre eles. Então, quando a gente começa a entender como esses chakras eh, funcionam, né? Como eles se desenvolvem no nosso corpo, ai, gente, a vida vira magnífica. Porque, como eu disse, cada chakra ele vai influenciar em uma área da nossa vida e ele vai estar ligado a uma parte do nosso corpo. Então, se a gente consegue entender eles, saber como eles funcionam, a gente começa a identificar sinais no nosso corpo, emoções, sentimentos, né, na nossa vida que muitas vezes passam despercebidos, sabe? A gente não dá tanta importância e espere que aquilo vire um grandíssimo problema até a gente tratar, né? Então, a gente tende a pensar que muitas coisas que acontecem com a gente, né, tanto sintomas físicos quanto emocionais, a gente pensa que isso vem do acaso. Quando a gente começa a entender como os chakras funcionam e como eles influenciam na nossa vida, a gente consegue perceber, a gente consegue ter esse olhar mais sensível para conseguir identificar
Por exemplo, quando você entende que uma dor na lombar pode estar relacionado ao seu chakra raiz, você passa a olhar para isso não só de uma forma física, não só para, estou com dor na lombar, mas você começa a parar para pensar. O chakra raiz, ele está ligado a questões de segurança, estabilidade, né, poder interno, poder pessoal. Então, quando você começa a sentir essa dor na lombar, você já para e pensa: opa, como eu tô me sentindo? Será que tá faltando algo para eu nutrir esse meu chakra raiz e é por isso que eu tô com dor? Claro, gente, nem sempre, né, vai estar relacionado aos chakras, né? Pode ser que muitas vezes você tá com dor na lombar porque você eh, trabalha muito tempo sentado, né? Teve algum tipo de lesão. Então, por isso que é tão importante o trabalho de um terapeuta holístico para poder, ver, né, se realmente há um desequilíbrio ali. Mas a partir do momento que você começa a ter esse olhar um pouco mais sensível para isso, você começa a ver que realmente, muitas vezes, alguns sintomas físicos que você tem, estão ligados a emoções, a sentimentos. Então, quando, eu descobri isso, eu entendi o porquê que eles estavam em literalmente tudo que eu lia, em tudo que eu pesquisava, eles estavam ali, porque eles são basicamente a nossa base. E os chakras vão ser um ponto em comum em todas as práticas dentro da espiritualidade, porque de alguma forma tudo passa pelos chakras. Então, você entender os chakras é basicamente você aprender a ler a linguagem do seu corpo e da sua energia. E quanto mais você entende essa linguagem, mais consciente você fica das suas escolhas. E, consequentemente, você traz mais equilíbrio para a sua vida. Então, basicamente, com esses conhecimentos, né, a gente consegue agir de uma forma mais consciente. E a partir do momento que a gente começa a entender como eles funcionam, a gente começa a descobrir também ferramentas que vão nos auxiliar para fazer a harmonia desse chakra, para cuidar desses chakras, né? Isso com cristais, com ervas, com meditações. Então, se você sente que está na hora de se alinhar, viver com mais clareza, com mais propósito, já se inscreve aqui no canal e me acompanha aí nessa jornada maravilhosa. Porque nos próximos vídeos eu vou trazer chakra por chakra pra gente conseguir entender um pouquinho mais deles e de como eles influenciam na nossa vida e como a gente pode manter, né, bom funcionamento desse chakra para ele estar em harmonia. E se você sentir que precisa de um auxílio nesse processo, quer saber quais chakras seus estão em desarmonia e quer fazer a harmonia deles, eu atuo fazendo a leitura dos chakras, né, e o alinhamento deles. Se você tem interesse de reequilibrá-los, né, saber aonde estão acontecendo os pontos de desarmonia no seu corpo, pode me escrever lá no Instagram, tá bom? Pode ser tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil de terapias. E a partir do momento, né, que a gente dá início à, à cura, né, dos seus chakras, eu consigo entender quais são as suas questões e montar um planejamento para você de uma forma prática e natural que funcione para você, para a sua realidade, dentro do que é possível para você. Então, se você quer ter um acompanhamento assim mais íntimo mesmo, né, e personalizado, é só me escrever, eu vou adorar te ajudar, vou adorar aí te auxiliar aí dentro dessa jornada maravilhosa. E bom, gente, foi isso. Um beijo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, pode comentar aqui embaixo. Comenta também para mim se você já sabia, já conhecia sobre os chakras, se vocês querem que eu desenvolva mais esse assunto. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês.